Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Guilherme Matar, secretário-geral da Câmara de Comércio Brasil-Líbano. Muito obrigado pela sua presença hoje. Obrigado a você, Pedro. Aqui comigo na bancada, o professor Jaércio Barbosa, da SPM São Paulo, e Matthew Schurtz, do World Observatory. Encontros com o Futuro, Guilherme, é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, que é o braço da ONU de Universidade de Negócio no Brasil e no mundo. Guilherme, conta pra gente a missão da Câmara de Comércio Brasil-Líbano. Vamos começar pela uma rápida história da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, que eu diria, antes de mais nada, que é uma Câmara em comum. Ela surgiu há 65 anos como um clube de negócios formada por grandes nomes da coletividade econômica. Famílias que são conhecidas hoje como industriais, comerciantes, e na época, e estiveram juntas para formar essa associação. Um clube de negócios. Um clube de negócios mais do que nada. E ela alcançou protagonismo ao mesmo tempo que o Brasil abria o mercado do Oriente Médio para sua exportação, no início dos anos 1970. Uma vez que os principais empreendedores que faziam essa ligação eram da coletividade e estavam, de alguma forma, ligados à instituição. Dessa forma, o primeiro presidente que emprestou sua respeitabilidade foi o ex-ministro Alfredo Buzaide. Nomes como, por exemplo, os Mofarrege, ou o próprio Jorge Volney Atala, então presidente da Copersucar, foram presidentes da Câmara de Comércio naquela época. Sim. Entretanto, o Líbano começou a viver a sua agrura de guerra civil, lá por 1973, e, em consequência, as relações se estagnaram e, com elas, a própria instituição. E isso perdurou até a virada do milênio. Nesse momento, com um novo grupo de pessoas que desejava reviver essa Câmara, a Câmara, como primeiro passo, retornou ao Líbano, visitou o Líbano contemporâneo. O Líbano era uma memória distante. E ali descobriu a energia que tem naquele país, em termos de capital humano, em termos de produtividade, em termos de relacionamento. E daí a coisa voltou. E qual a dimensão, qual o tamanho da comunidade libanesa aqui no Brasil, tanto em descendentes como em números? O que a gente tem para medir essa presença? De forma aproximada e não científica, acho que dá para dizer de uma imigração que perdura há mais ou menos 150 anos de forma ininterrupta, que nós temos talvez mais do que 5% da toda a população brasileira, ou seja, algo na casa de 10 milhões de pessoas, o que significa, de forma interessante, o dobro da população do próprio Líbano e a metade de todos os libaneses que estão ao redor do mundo. Olha que coisa. Nossa, que incrível. Metade. Caramba. Hoje eu vi que aqui tem a maior comunidade japonesa, italiana e agora eu estou ouvindo libanesa também. É incrível. Sim. Isso. Como o Brasil acolhe bem, né? Acolhe super bem. Eu sou testemunho. Eu sou americano. Imigração recente. Onde tem muitos libaneses também. Sim, exatamente. E italianos. Mas é interessante esse sentido da Câmara, porque ela também traz um sentido de coletividade fora de casa, tanto para o negócio trazer confiança, mas até para os encontros. Tem essa função social também, né? Sem dúvida nenhuma. Até porque ela é uma Câmara sui generis. As câmaras bilaterais de comércio, elas costumam se basear nas multinacionais recíprocas que elas representam. Sim. O Líbano tem, obviamente, poucas multinacionais presentes no Brasil, pouco esse poder corporativo convencional, porém
tem essa comunidade extraordinária, essa força de relacionamento potencial, que eu diria que é a razão de ser da Câmara, muito mais do que as relações bilaterais. Que é verdade que a gente tem o dever de fomentar, de apoiar, mas o mais importante para a gente, eu acho que eu digo, a missão primeira, é o ideal de uma cooperação entre círculos de afinidade, entendendo de forma ambiciosa, porém verdadeira, de que o fato de ser libanês não é uma questão de origem, não é uma questão de procedência, é um estado de espírito. Então nós entendemos como libanês todo aquele que professa valores que esses imigrantes trouxeram originariamente, o pessoal que vinha do outro extremo do mundo sem saber qual era o seu destino, chegava sem falar a língua, ia para o interior mascatear, que é trabalho duro, autodeterminação, resiliência, valores de família e educação. Sim. Então, todo mundo que tiver nessa mesma página faz parte desse círculo potencial de cooperação. E por que não cooperar num mundo competitivo e complexo que nós temos? E como é que as novas gerações, né? Eles primam pela cultura, pelo relato, eles querem conhecer o Líbano. Como é que funciona isso para essa turma que está chegando aí? Eu diria, até por experiência própria e por ter acompanhado tanta gente fazer esse movimento, que visitar aquele pedacinho de terra é um transformador de vidas, é um transformador de mentalidades. Porque de forma consciente e subconsciente, vem à tona ideias, motivações, sabores e odores e tanta coisa que transforma a mentalidade da pessoa e abre a possibilidade de novos horizontes, seja de forma individual, seja de forma cooperativa e coletiva. Legal. Guilherme, em volumes de comércio, mais ou menos como é que o Brasil e o Líbano trocam? Quanto a gente exporta, o quanto eles exportam para cá? Qual é o volume de... Pois é, o comércio, eu acredito que nós estamos na casa de 300 milhões de dólares de corrente de comércio hoje em dia, que é muito mais do que se estava há 25, 30 anos atrás. Porém, nós temos que relativizar isso. Em primeiro lugar, a assimetria entre as economias, a diferença do tamanho do Brasil com o do Líbano. Obviamente, seja qual for a corrente de comércio, o Brasil tem a tendência de exportar, tem uma capacidade de exportação muito maior do que a sua contraparte. Além disso, a nossa pauta é uma pauta muito estreita. É uma pauta quase de monoprodutos de um lado e de outro, com dificuldade de ampliação. Então, Quais são? Principalmente do Brasil para o Líbano, é proteína animal, é carne, basicamente. E curiosamente, do Líbano para cá, 90% do pouco que eles exportam é de fertilizantes. Olha que interessante. Fertilizantes. Onde se abriu uma possibilidade na crise europeia de 2 anos para cá. Mas, de qualquer forma, são parâmetros difíceis de suplantar. Por isso, há mais de 10 anos, nós apoiamos uma moção junto ao Mercosul, por parte do Legislativo brasileiro, que era de um tratado de livre comércio do Brasil com o Líbano. Mas como esse livre comércio? Simplesmente acabar com as barreiras alfandegárias? Não. É uma forma de motivar uma amizade estratégica, porque por mais que o bloco Mercosul compre os excedentes de exportação do Líbano, não vão fazer concorrência ao mercado interno, Sim. mas vão ajudar muito o seu parceiro. Justamente porque o maior benefício que esse relacionamento com os libaneses pode nos trazer é a sua presença internacional nos 5 continentes, nos países mais variados e sempre com posição de influência. Ou seja, por exemplo, o libanês pode ser
o elemento libanês de várias nacionalidades pode ser um parceiro na obtenção de investimentos terceiros em infraestrutura no Brasil. Fundos soberanos, por exemplo, aos quais eles têm acesso como consultores, como executivos e assim por diante. Interessante. Agora, Guilherme, quando a gente cria esses acordos de livre comércio, estimula que empresas produzam nesse país para ter acesso a mercados, né? Isso pode ajudar, de certa forma, a aumentar a industrialização do Líbano em si. É esse o ponto de estratégia ou é só acesso a mercados atuais, produtos atuais, produtos e serviços? Poderia ser, mas eu vejo as condições de logística e inclusive o contexto econômico, político de hoje, dificultoso para conseguir chegar a esse ponto. Vejo muito mais como uma facilitação de fluxo comercial e de pessoas com interesses estratégicos. Você vê um produto importante nessa relação, a questão do turismo, porque eu vejo que o Brasil tem um potencial, pelo menos o que a gente manda de recursos para a Europa, para os Estados Unidos, para a África do Sul, até para alguns países da Ásia, é impressionante, em turismo mesmo. E dificilmente a gente vê alguma ativação, né, de visitas para o Líbano. Você acha que é por aí também uma forma de gerar mais? Olha, essa é uma das atividades que a Câmara abraça. Ela incentiva a ida ao Líbano, seja com grupos turísticos, sejam com missões comerciais, sejam institucionais. Primeiro porque, como nós dizíamos, é inspirador ir ao Líbano. É agradável ir ao Líbano. O Líbano é um destino do Mediterrâneo entre os melhores que existem. E segundo, porque realmente é uma forma de trazer relações e de propiciar novos negócios que vão surgir dessas relações recém-instaladas ou restabelecidas. O que inspira no Líbano? Quando você foi a primeira vez, assim, o que você encontra lá que inspira? Matthew, eu diria que mais do que a parte familiar, e eu já fui acompanhado de pessoas das mais diferentes origens, o Líbano é quase indefinível no seu poder de sedução, porque começa pela culinária, pela hospitalidade, pela natureza, mas uma intensidade intelectual, uma intensidade de personalidade das pessoas que é contagiante. Então, nesse sentido, eu acho que agrada a todos os gostos. E esses 20 milhões, na verdade 10 milhões, né, Guilherme, é muita gente. Vocês têm algumas estatísticas, onde essas pessoas estão, o que elas fazem, né? Elas, a maioria são comerciantes. Tem a Câmara, ela está preocupada em efetivamente estudar essas pessoas, né? esse público da Líbia? É muito difícil recensear ou levantar esses dados, porque depois de 150 anos, essa massa de pessoas se integrou muito, né? Já se integrou, já ocultou o sobrenome de origem ou traduziu, e de qualquer forma, nós sabemos que uma maioria está respectivamente na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, mas a verdade é que está em todas as regiões e em todos os estados. São as pessoas que começaram a vir sem saber para onde, qual era o seu destino, e sair pelo interior do Brasil, o que significa ir para a Amazônia, o que significa ir para o Nordeste e também para a região Sul, para o Centro-Oeste, sem exceção. Então, o que nós temos disso, sem poder, com precisão científica, aquilatar quem são, onde estão, é nos aproximarmos o máximo possível deles, estabelecer relações, incluí-los nesse ciclo de afinidade, e tomamos como exemplo essa força do imigrante, esse caráter do imigrante, como norte do nosso principal serviço, que é a solução de conflitos, solução extrajudicial de conflitos
da qual nós nos valemos do nosso capital humano em diferentes áreas. Ah, vocês fazem arbitragem. Arbitragem e mediação, Interessante. que nós acreditamos seja o futuro. A Câmara tem que prestar um serviço de utilidade pública. Então, nos serviços, a Câmara não faz negócios, a Câmara não intermedia negócios. Ela presta alguns serviços de comércio exterior. Isso ajuda no sustento da Câmara. Isso é fundamental na subsistência futura da Câmara. Então, ela elegeu arbitragem e mediação, a forma extrajudicial, valendo-se do rol de pessoas da área jurídica e de outras áreas que estão à disposição para trabalhar, para que seja um veículo, não só, já é uma área consagrada, mas ainda assim onerosa, ainda assim restrita a poucas pessoas. Mas aí que eu dizia do modelo do imigrante. Tendo em mente o imigrante, é chegar e trazer essa solução para aquele perfil de que nós falamos, que é o imigrante que se tornou pequeno e médio comerciante ou pequeno e médio industrial e continua nesse patamar e precisa desses serviços efetivamente, não só para as pequenas empresas, não só para os grandes negócios. Esse é o nosso objetivo para o futuro. Excelente, Guilherme. Bom-vindo de um descendente de imigrante libanês. Te agradeço muito pela presença. Obrigado por você ter vindo aqui. Prazer conhecer a Câmara. Não sabia que ela estava tão perto da gente. Depois eu devolvo a visita. Parabéns. Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos. Obrigado.